E vamos Eu quero nessa. começar esse vídeo com um alerta bem direto. Você vai perder dinheiro com apostas. Eu E não. não só vai, como talvez já perdeu. Mais de 1 milhão de brasileiros estão endividados por Eu conta não de apostas aposto. online. Desculpa a sinceridade, eu não quero que pareça que eu tô torcendo contra você, mas é que isso é um fato. As casas de apostas foram feitas pra ganhar dinheiro. A luz ficou engraçado, né? Parece que ele tá com um negócio aqui no nariz, olha só. E esse dinheiro vem do bolso dos jogadores, do seu bolso. Uhum. No curto prazo, em uma aposta ou outra, você até pode ganhar algumas vezes. Mas é justamente isso que vai fazer com que no longo prazo, depois de Continue muitas apostas, gastando. você acabe ficando no prejuízo. Existem inclusive explicações matemáticas que embasam isso que eu tô falando, e eu vou mostrar nesse vídeo. E é muito importante que você entenda isso, e se possível mande esse vídeo pra mais pessoas, porque o Brasil está vivendo uma verdadeira epidemia das bets. Você já deve ter reparado. Cara, isso é Hoje em verdade, dia na pô. televisão, Recentemente, irmão, é bet pra tudo quanto é coisa. Antigamente era só o jogo do bicho, loteria e tal. Cara, todo time de futebol, não todo, né? Mas grande parte dos times de futebol tem anúncio de bet. Jogo de futebol, anúncio de bet comendo solto. Propaganda, bet, 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 bet e mais bet, cara. Chega a ser absurdo, cara. Chega a ser absurdo. Aí tem sempre aquele pessoal que fala: ah, mas pô, ganhei uma bolada, irmão. Pela quantidade de gente que aposta e a quantidade de gente que ganha, pô, eu garanto pra você que não vale a pena. E pra tá tendo tanto anúncio assim, se você acha que você tá ganhando dinheiro, meu filho, a casa de aposta tá deitando na grana, tá? parece que todas as propagandas são de casas de apostas. A maioria dos times de futebol e até os próprios campeonatos são patrocinados por algumas delas. Na internet, então, nem se fala. Muitos influenciadores pararam de produzir conteúdo pra ficar só divulgando bets, cassinos online e jogos como o do Tigrinho. Isso é muito Mas se eu bizarro, ficasse só na cara. parte matemática, que já deveria ser suficiente, ainda assim você perderia dinheiro com as apostas. Porque muito além de números, nesse vídeo eu quero detalhar o que os jogos fazem com o seu cérebro. Eu disse que o Brasil vive uma epidemia Aí, de ó, bets. essa Isso que a não é gente só uma quer figura de entender, linguagem. filho. A disseminação das apostas no Brasil é rápida como um vírus, e elas também podem fazer mal à sua saúde e ao seu bolso. Basta olhar algumas notícias que saíram na mídia recentemente, nos mais diversos veículos, só para ter uma noção do tamanho do estrago. Brasileiros perdem 24 bilhões de reais em Meu Deus do céu. apostas online por ano. Ou, apostas online levaram mais de 1 milhão e 300 mil brasileiros ao endividamento. Meu E até mesmo, Deus, beneficiários do Bolsa cara. Família enviaram 3 bilhões de reais para bets em um mês. Ou seja, até mesmo quem depende de um programa de transferência de renda para sobreviver está comprometendo o próprio orçamento com apostas. Em outras Caramba, palavras, mano. o dinheiro Que está saindo do bolso triste, de velho. brasileiros pobres e indo para cofres de empresas multimilionárias, que normalmente inclusive são de Gostei da outros camisa países. dele, né? O cachorro do Muita espaço. gente pode pensar Space que, Dog. isso é problema delas. Ninguém tá sendo obrigado a jogar. Não, E é irmão, não verdade. é assim. As pessoas podem não estar sendo obrigadas a jogar, mas elas estão sendo viciadas sem perceber. Em um mundo ideal, ninguém ia cair no marketing de bets. Mas nós não vivemos nesse mundo. Além do mais, o estrago Exato. causado pela epidemia das bets não compromete só os indivíduos, mas a sociedade como um todo. O valor que os brasileiros perdem com as bets já equivale a 0,22% do nosso PIB. E esse número cresce cada vez mais. Cara, isso é muita Ou coisa, seja, tá? esse é um problema grande no presente e que tende a piorar daqui pra frente. O futuro do nosso país pode ser comprometido pelas apostas. Quer mais uma prova disso? Esse estudo mostra que 35% Cara, dos vamos brasileiros... fazer só uma conta básica aqui. 22 bilhões, certo? Vamos lá, 22 bilhões. O Brasil, ele tem aproximadamente 205. Se todo mundo do país desse 100 reais, a gente chegaria nesse número aí. Todo mundo do país desse 100 reais. interessados em começar uma faculdade nesse ano dizem que não iniciaram o curso porque comprometeram o dinheiro com as apostas. Que E um povo sem isso, estudo cara, pode ser mas aí presa é fácil de maluco, armadilhas pô. que supostamente rendem dinheiro fácil, como as próprias apostas. Ou seja, a gente está preso em um loop. As pessoas apostam mais e aí tendem a estudar menos. E com isso tendem a apostar mais e estudar menos. Enfim, Mano, é preciso interromper esse ciclo. é E a melhor forma de infinito, é fazer uma bola isso de é através da neve. educação. Por isso eu vou explicar a partir de agora como funcionam as casas de apostas e por que, no final das contas, você vai perder dinheiro com elas. E aí eu peço para Aí. que você compartilhe esse vídeo, especialmente com aquele seu amigo que é viciado em apostas e acha que vai ficar rico da noite pro dia.
Inclusive, uma boa ideia seria apresentar a Lura pra ele. Aí. A Lura está na promoção de Black Friday e nela você consegue construir o seu futuro. Poderia usar a Lura para fazer um curso, né? E ganhar dinheiro. Se você não conhece a Lura, ela é uma parceira de longo prazo aqui do canal. E já foi responsável por muita gente conseguir um upgrade na carreira ou aprender habilidades novas e importantes no mercado. Então, se eu fosse você, eu não perderia essa oportunidade e clicaria no link agora, porque essa promoção só vai durar até... Cara, é só fazer um raciocínio básico. Um raciocínio básico. A melhor aposta que você pode fazer é o aprendizado e o estudo. Ah, mas por que você diz isso, cara? Olha só pra mim. Olha só pra mim. Eu gastei na minha faculdade, sei lá, 5 mil reais, porque eu ganhei bolsa, né? Então foi muito barato. Em um mês do meu trabalho, praticamente, eu já paguei isso. Pô, isso que é um investimento, isso é um retorno absurdo, cara. Tá louco. Sexta-feira. Então clica aqui no link na descrição ou no comentário fixado rápido. E agora sim, nós vamos começar a entender o que as bets fazem com o seu cérebro. Bem, antes de mais nada, primeiro é preciso diferenciar jogos de azar e apostas esportivas. Os jogos de azar são aqueles que dependem exclusivamente da sorte, ou como o nome diz, do azar. O jogador... Cara, como que alguém em sã consciência, para analisar aqui, vamos fazer uma análise, como que alguém em sã consciência tem coragem de colocar o dinheiro dele em um negócio que se chama jogo de azar, cara, jogo de azar, mano, como assim, cara, você tem que ser muito maluco, pô. O jogador só gira uma roleta ou roda um caça-níquel e torce. É mais ou menos como acontece nos cassinos de verdade, em que não tem praticamente nada que o apostador possa fazer para vencer a casa. Praticamente. Porque pelo menos em um jogo específico, até existe uma técnica que eu vou citar daqui a pouco que aumenta as chances de vitória. Espero que os donos de cassino de Las Vegas não Vai ser o Blackjack, né? Mas Vai ser o no caso dos Blackjack cassinos 21, virtuais, certeza. os tigrinhos da vida, não existe nenhuma transparência. Para ganhar o dinheiro, normalmente é preciso sortear 3 símbolos iguais em sequência. Mas ninguém sabe direito como é o algoritmo desses jogos. O programador pode ter desenvolvido um código para que nunca saia uma sequência de 3 símbolos iguais. Ou que, sei lá, saia apenas uma a cada 1000 vezes. Só para que de vez em quando alguém ganhe e faça propaganda de que ganhou por aí. Ou ainda pode programar para que o apostador bata sempre na trave, ou seja, para que sempre saiam 2 símbolos iguais. Sabe o que é um negócio que você repara assim também? Obviamente tem as pessoas que perdem, elas falam perdem. Mas geralmente, quando uma pessoa ganha, ela vai espalhar que ganhou. Mas aquela pessoa que perdeu, ela nunca espalha que perdeu, cara. Porque ela vai ficar com vergonha, alguma coisa assim. Então é por isso que sempre parece que tem muito mais gente ganhando do que gente perdendo. Mas na verdade é totalmente o contrário. Eita, mutei. Pensa, putz, quase, só faltou um. Ela aposta de novo e de novo e de novo. Isso aí é caixinha de mas no final das CS, contas, ó. ela nunca vai ganhar. Caixa E de se CS ganhar, é isso talvez aí. foi programado pra fazer a pessoa acreditar que ganhar é possível e apostar ainda mais. O fato é que esse tipo de jogo tem tudo pra ser um golpe. O jogador não tem como saber qual é o mecanismo que leva à premiação. E aí muita gente pode pensar, então as apostas esportivas são diferentes. Afinal, elas são atreladas a um evento externo, como uma partida de futebol. Então não existe a possibilidade de golpe. Negativo. Mas não é bem assim. Negativo. Negativo. Um jogador que pode estar dentro do campo ali, ele pode fazer alguma coisa que vai diretamente interferir o resultado de uma aposta que ele tenha colocado algum dinheiro lá ou alguém interessado, alguma parte interessadas tenham colocado dinheiro lá para fazer o quê? Para fazer ganhar dinheiro, né? Até ações são manipuladas, pô. Até ações maiores. Por exemplo, o Elon Musk tem aquelas moedas, aquelas meme coins, né? Que tinha aquelas criptomoedas de meme coins. Por exemplo, tinha aquela Shiba Coin que o Elon Musk comprou um monte daquela moeda. Depois ele fez um tweet, o preço da moeda subiu e ele provavelmente vendeu tudo na alta, cara. Infelizmente, quase tudo que envolve seres humanos é passível de ser fraudado. Tudo pode e ser com as manipulado, apostas esportivas irmão. não é diferente. Mais uma vez, basta a gente olhar algumas manchetes frequentes nos jornais. De tempos em tempos, a polícia descobre esquemas ilegais como times que perderam de propósito para manipular apostas. E às vezes nem é preciso combinar com a equipe toda. Como revelado pela Operação Penalidade Máxima, alguns atletas receberam centenas de milhares de reais para fazer um pênalti ou receber um cartão amarelo, e com isso fraudar uma aposta de que isso aconteceria no jogo. E aí você, que não tem Olha nada isso, a ver com cara. um esquema ilegal, pode acabar sendo vítima e perdendo seu dinheiro. Mas por um exercício de imaginação, vamos supor que não existam falcatruas. Se não Ok. houver nenhum tipo de esquema ilegal e todos os jogos forem decididos realmente na base da honestidade, será que nesse caso dá pra ganhar dinheiro com as apostas? Vamos entender exatamente como funciona uma aposta esportiva. Tudo começa quando uma casa abre apostas, por exemplo, para uma partida de futebol entre o time A e o time B.
Essa casa Legal. calcula quais são as chances de cada time vencer a partida, ou do jogo terminar empatado. Eles têm especialistas esportivos e estatísticos que fazem esses cálculos com a ajuda de programas de computador. Baseado Esses em programas partidas levam em conta uma anteriores, série de né? fatores Resultados que vão desde o anteriores, desempenho várias recente dos coisas. times, as condições físicas dos atletas, o histórico de resultados no estádio em que vai acontecer a partida, até o retrospecto das equipes em determinadas condições climáticas. Uhum. Enfim, uma infinidade de informações é utilizada para descobrir qual é a Cara, chance de é isso aí partida que eu ser faço, vencedora. rapaziada. E É com muito base bom, nisso, eles cara. calculam as chamadas odds. A odd é o fator de multiplicação do dinheiro apostado em caso de acerto. Ou seja, uma odd de 1,5 significa que, caso você vença, 5%. o valor apostado vai ser multiplicado por 1,5. Então, se você apostar R$1.000 em um resultado de odd 1,5, você pode receber Tá. R$1.500. Ah, não, pô, Os 50, né? Eu tava pensando em 1,05. 1.000 que Busquei. você apostou, mais R$500 de prêmio. Quanto mais provável um resultado acontecer, menor Menor vai a ser a odd. odd. E quanto menos provável, maior vai ser a odd. Em outras palavras, como tudo na vida, quanto maior o risco, maior o prêmio. Mas e como é feito exatamente esse cálculo das odds? Vamos voltar para o exemplo da partida entre o time A e o time B. Vamos supor que os especialistas da casa de apostas, ao analisar todas aquelas variáveis que eu citei agora há pouco, consideram que o time A é o grande favorito e ele tem 90% de chance de vencer o jogo. Para calcular a odd, é só dividir 100 pela porcentagem de chance de vitória. Ou seja, 100 dividido por 90, o que dá igual a mais ou menos 1,11. Então, nesse caso, teoricamente, a odd vai ser de 1,11. Guarda bem esse teoricamente, que daqui a pouco eu vou explicar por quê. Caramba, por O quê? fato é que, com esse conceito, a gente consegue entender quais são as probabilidades de qualquer resultado esportivo acontecer na opinião de uma casa de apostas. É só fazer o cálculo inverso. Se você vê que uma determinada odd é de 1,11, isso quer dizer que, para os especialistas daquela casa, a chance de esse resultado acontecer é de 90%. 90%. E isso é possível não só numa partida que envolva apenas 2 times, mas até em um torneio inteiro. Por exemplo, o Campeonato Brasileiro possui 20 times. E antes mesmo dele começar, já é possível apostar qual clube você acha que vai ser campeão. Os grandes times, que têm os melhores jogadores, costumam oferecer odds Caraca, dá muito pra- baixas, porque eles são favoritos. Já os azarões, que são aqueles times que ninguém bota muita fé, Caraca, dá pra. Mano, olha a insanidade disso, cara. É um campeonato que dura o quê? Quantos meses? 5, 6 meses? Não sei, não faço ideia. Mas você consegue apostar no campeão logo no início do campeonato, cara. Olha que bizarro, cara. oferecem odds altíssimas, às vezes de até 500. Ou seja, se alguém apostar R$1.000 Tá nesse maluco, time e mano. der a sorte de ele ser campeão, a pessoa pode faturar até R$500 mil. Inclusive, isso faz com que muita gente pense: caramba, se isso acontecer, a casa de apostas vai à falência. Mas aqui entra a genialidade de distribuir as odds com esse sistema. Vai ser. O objetivo é que as apostas recebidas pela casa sejam espalhadas de forma uniforme entre todos os resultados possíveis. Então, com 20 times em jogo, mesmo que um time quase sem chance de ganhar o Campeonato Brasileiro, como o Vasco, ganhar, a casa de aposta ainda lucra com apostas nos outros 19 times. Um valor que é muito mais alto do que eles vão ter que pagar para os vencedores. Essa é a regra número 1 de qualquer Caraca, tipo verdade, de jogo. né? A casa nunca perde. Seja qual for o resultado, a casa vai ganhar dinheiro. Porque tudo que foi pago pelos perdedores vai bancar a fortuna recebida pelos ganhadores. E ainda vai sobrar uma margem pra Vai casa de sobrar apostas. muito, pô. Essa Tá margem é louco. chamado Vigorish, ou Juice. E é daqui que vem o lucro das casas. Lembra quando eu falei que se um time tem 90% de chance de ganhar, teoricamente a odd seria 1,11, mas só teoricamente? Pois é. Na prática, a odd acaba sendo um pouco menor. Eu vou dar um exemplo que vai deixar isso mais fácil de entender. Imagine que você vai apostar na grande final da Copa do Mundo, de cara ou coroa. Aí sim, uma competição extremamente empolgante. Nesse caso, existe Cara ou 50% coroa de ganha. chance de dar cara e 50% de dar coroa. Da coroa. Então a odd deveria ser de 2 para cada lado. Deveria, mas não vai ser. Na prática, as casas vão colocar uma odd de mais ou menos 1,9 para cada lado. E o valor dessa diferença é o dinheiro que fica para elas. Eu tô falando que a casa Caramba, mano. Que bando. nunca perde. Mas tudo bem, vamos considerar que você não se importa que a casa sempre ganhe dinheiro, desde que Sim. você também sempre ganhe. Será que existe alguma estratégia para ter sucesso garantido? Não. Então, como eu falei no início do vídeo, para ganhar uma ou outra aposta não é tão difícil assim. É só ter um pouco de sorte. Mas e para ter um ganho sustentável no longo prazo e viver apenas do lucro de apostas? Nesse caso, Leigo existem dos algumas grandes estratégias números. possíveis, e eu já adianto que nenhuma delas dá muito certo.
Uma delas é apostar sempre nos favoritos. Você pode abrir o site de apostas e procurar só os jogos em que um time é muito melhor do que o adversário, tipo o líder do campeonato contra o lanterninha. Por ser um resultado bem previsível, a odd vai ser muito baixa. Vai ser sempre muito Por exemplo, baixa. 1,1. Então se você apostar R$1.000, vai ter um retorno de R$1.100. Ou seja, vamos supor que você aposta em 10 jogos, tá? Você vai apostar em 10 jogos no favorito. Você vai ganhar todos esses 10 jogos. Mas se depois, no 11º jogo, você apostar R$1.000 e perder esse único jogo de uma odd de 1.1, o que vai acontecer com você? Você já vai ter perdido todo o dinheiro que você ganhou em todos os outros 10 jogos. Não vale a pena, pô. Acontece que essa estratégia não é sustentável no longo prazo, porque os lucros vão ser sempre muito baixos. Você vai multiplicar o seu valor de pouquinho em pouquinho, e basta que aconteça uma zebra, ou seja, que o time azarado Exato. ganhe uma única vez, o que alguma hora naturalmente vai acontecer, e pronto, todo o seu lucro vai por água abaixo. Fazer o contrário e apostar sempre no azarão é pior ainda. É pior ainda, A pô. realmente vai ser bem mais alta, tipo 5. Então uma aposta de R$1.000 poderia dar um retorno de R$5.000. E você até pode dar sorte de ganhar uma ou duas vezes. Mas é impossível que isso se repita durante muitas e muitas vezes. Alguma hora você vai perder a aposta Porque e todo o dinheiro acumulado vai embora. Se isso fica se repetindo, o time azarão passaria a ser o time favorito. Então, cara, em algum momento você vai... Cara, é muito complexo Isso isso aí. acontece por causa de um conceito conhecido como a lei dos grandes números. Ela diz Ó, que quanto mais fala uma dele. experiência for repetida, maior é a tendência de que o resultado dela se aproxime do valor esperado. Do valor Vamos esperado. voltar pro exemplo do cara ou coroa. 50% de chance de cair cara, 50% de chance de cair coroa. Se você jogar a moeda 2 vezes, é super possível que dê cara 2 vezes. Se jogar 3, 4 e até 5, pode ser que continue dando cara em 100% das vezes, porque foram poucos lançamentos. Mas depois de jogar tipo 10.000 vezes, a tendência é que a média se estabilize em 50% para cada lado. E também É por isso que tem aquela regra lá, por exemplo, você tem chance, por exemplo, no CS você vai abrir uma caixa lá, não abra uma caixa de CS também, tá? Pois isso é um desperdício de dinheiro absurdo. Mas se você quiser fazer o que você quiser com o seu dinheiro também, né? Só não se prejudique, pelo amor de Deus. Mas basicamente, vamos lá, vamos supor que você tem uma porcentagem de, uma chance de 0,25% de chance de, não, vamos fazer aqui 1%, você tem 1% de chance de você tirar um item super raro, 1%. Ok? Se você abrir ele 100 vezes, matematicamente, você pode tirar ele. Mas, você também pode não tirar ele. Só que o que acontece? Se você abrir 1000 vezes, a chance de você ter tirado esse item específico, ela vai tender para esses 1%. Ou seja, você vai ter tirado 10. Aí se você subir para números astronômicos, aí com certeza ele vai ficar, ele vai se aproximar da média. Ou seja, por exemplo, se você subir para 1 milhão, basicamente ali, você, com quase certeza ali você vai estar ali em média ali pelo menos 1000 itens. que o seu braço fique bem dolorido, então não tente fazer isso em casa. Ou seja, no caso das bets, pode até ser que em poucas tentativas você dê sorte e consiga lucrar uma grana. Mas no longo prazo, pela lei dos grandes números, vai se estabilizar. a tendência é que você perca dinheiro. Por isso não dá pra apostar sempre nas odds mais baixas nem nas odds mais altas. É preciso encontrar o equilíbrio perfeito, a proporção exata em que você sempre ganhe mais do que perca. E isso é extremamente complicado. Você pode até entender muito de futebol, mas isso não é o suficiente, porque existem outras milhares de pessoas que também entendem e que também estão apostando. E toda essa sabedoria coletiva também é usada para que as próprias casas de apostas calculem as odds. Ou seja, no fundo, o próprio conhecimento dos apostadores ajuda a casa a ganhar. A casa nunca perde. Mas mesmo depois de... Quer ganhar dinheiro com apostas? Abra uma casa de aposta. É simples, pô. Aí. Isso tudo, eu preciso admitir que existe sim um tipo de aposta esportiva em que a chance de lucro é de 100%. E eu estou falando da arbitragem, que é apostar que o árbitro da partida vai fazer alguma merda. Brincadeira. Arbitragem é a prática de encontrar odds diferentes em casas de apostas diferentes. Por exemplo, vamos voltar mais uma vez pro jogo do time A contra o time B. Eles já se enfrentaram tantas vezes nesse vídeo que já virou um clássico. Vamos supor que seja uma final, então não tem chance de empate. Alguém vai vencer e vai ser campeão. Depois de uma série de cálculos, uma casa de apostas fictícia, a Elizabeth, pode considerar que o time A tem 40% de chance de vencer.
Ou seja, ela vai oferecer uma odd de 2,5. 2,5. Mas uma casa concorrente, a Bet Balanço, acha que o time B que tem 40% de chance de vencer. Então é ele quem paga uma odd de 2,5 nessa casa. E nesse cenário, é só você apostar, por exemplo, R$1.000 no time A na Elizabeth e mais R$1.000 no time B na Bet Balanço. Seja qual for a aposta vencedora, ela vai te dar um retorno de R$2.500. Considerando que no total você gastou R$2.000 para fazer 2 apostas, você teve um lucro garantido de R$500. Só tem um problema. É muito, mas muito raro encontrar isso, oportunidade para fazer arbitragem. As casas de apostas tendem a oferecer odds mais ou menos parecidas umas com as outras. Exato. E mesmo assim, quando surge a oportunidade, as margens de lucro são bem menores do que eu usei nesse exemplo. O lucro garantido às vezes é só de 1 ou 2%. E além disso, quando as casas de apostas desconfiam que o cliente está usando o sistema delas para fazer arbitragem, elas podem simplesmente banir o apostador. As casas sempre ganham, mas se você descobrir um jeito de ganhar delas, as casas vão simplesmente te impedir de jogar. É mais ou menos o que acontece nos cassinos de verdade com quem tenta vencer a banca em um dos jogos mais populares de cartas, o Blackjack. Inclusive, esse é o jogo que eu falei lá no começo desse vídeo em que o apostador consegue aumentar a própria margem de vitórias. Cara, fala dele, pô. O cara é que ele tem um pouco de noção das coisas. Tem que respeitar um pouquinho, né? Apesar de que é um pouco óbvio, né? De certa forma. Tirem os donos de cassino da sala. De maneira bem resumida, o objetivo do Blackjack é ir pegando cartas aleatórias de baralho que, quando somadas, se aproximem ou igualem 21, mas sem ultrapassar esse valor. E ao mesmo tempo, a casa também joga Blackjack seguindo um algoritmo específico para puxar ou não cartas. Se o apostador tiver raciocínio rápido e tiver praticado, ele consegue contar as cartas e seguir um algoritmo de escolhas para ter uma chance de sucesso maior do que 50%, apostando alto só quando a casa tem altas chances de perder. Essa estratégia, é claro, não garante sempre a vitória, mas ela aumenta a possibilidade aumenta as de ganho do margens. jogador e, como consequência, reduz a margem de lucro da casa. E por isso, muitos cassinos simplesmente proíbem que contadores de cartas participem desse jogo. E aqui Olha isso, vale deixar cara. claro, contar cartas Gira, é mano. literalmente só pensar, não é trapaça, é só jogar o jogo de forma estratégica. Em resumo, assim como os cassinos, as casas de apostas também se recusam a permitir qualquer estratégia que aumente a chance dos jogadores de se darem bem. Ou seja, pela Tá última aí, vez, cara. a casa nunca perde. Mas então, se quem perde é sempre o apostador, por que mesmo assim tanta gente joga jurando que vai ganhar? Em primeiro lugar, por causa da publicidade abusiva. Muitas casas de aposta dão a entender nas suas propagandas que é muito fácil de Eu não sei se ele tirou os ads desse vídeo, pô, mas se bobear, a gente vai tomar um. Quando ele terminar esse vídeo aqui, a gente vai tomar um ad de uma casa de ganhar aposta. dinheiro. E elas chegam a tratar as bets como se fossem uma fonte de renda extra. Além disso, quando pessoas Cara, é famosas muito participam dessas loucura propagandas, isso. elas emprestam a própria credibilidade para essas empresas. Se eu não me engano, tem até uma análise que fizeram que, deixa eu ver aqui, inclusive, qual que é a porcentagem? 22%, cara, das pessoas que apostam considera a aposta como é que fala? Renda extra, cara. Pô, isso é muita maluquice, pô. Cara, com 80, isso aqui deve ser mentira, pô. 83% dos brasileiros consideram realizar apostas esportivas. Não, isso aqui não é possível, pô. A maioria com finalidade. Não, isso aqui eu me nego até a acreditar nisso, cara. E aí quem vê o comercial Tá louco, pensa, pô. nossa, se o artista X está divulgando essa casa de aposta, deve ser um bom negócio. Ele nunca faria nada para enganar os fãs. E desculpa te decepcionar, mas faria sim. Talvez não de Mano, propósito. dinheiro, pô. Talvez até por ingenuidade. Mas a propaganda que ele participa pode levar você a se endividar com as apostas. E até a ficar doente. Pois é, o vício nas bets pode Exato, causar mano. danos sérios à saúde. E tudo por causa do que os jogos fazem com a nossa mente. Pra entender o que se passa na cabeça do apostador, a gente precisa olhar pra uma parte específica que fica no Isso aí fundo que eu do queria cérebro. saber, É a ó. área tegmental ventral. Lá existe uma concentração alta de dopamina, um neurotransmissor que costuma ser associado à sensação de prazer. Quando essa área é ativada, a dopamina flui em direção a outra parte do cérebro, o núcleo accumbens. E é quando ele chega Cara, lá nosso que a gente cérebro tem uma é muito sensação de complexo, desejo, né? de empolgação. Então, sempre que existe algo ao nosso redor que pode nos deixar motivados, esse chamado circuito da recompensa é ativado. Mas essa sensação boa não dura para sempre. Na parte da frente do cérebro existe o neocórtex, que é a área do cérebro ligada à razão, ao planejamento. Essa é a área que, vou dizer desse jeito, corta o barato da área Neocórtex. segmental e faz com que a gente se Pô. sinta saciado.
Pô, ainda bem que ela é grande, né? Eu não sei se é essa área verde aí toda, pô, ainda bem que ela é grande. Imagina se ela não fosse desse tamanho. Pô, já tinha gente morando debaixo da ponte há muito tempo, pô. Que a gente mate a vontade daquilo que estava dando prazer. Esse é o funcionamento normal do cérebro, quando tudo tá em equilíbrio. O problema é que existem algumas coisas que fazem tudo desandar. É o caso, por exemplo, das drogas. Elas provocam uma injeção momentânea e gigantesca de dopamina que impossibilita qualquer Aí, ó. freio por parte do neocórtex. Conforme a pessoa vai usando mais drogas, Ah, não, pera aí, antes dele falar, eu acho que o que ele vai falar é que basicamente, vamos lá, você tá, é porque isso também dá pra entender facilmente, né, se você ligar os pontos. Vamos lá. Você tá aqui, Pequeno Mandique, ele era um garoto bom, mas ele começou a cheirar cascas de banana. Depois que o Mandique começou a cheirar cascas de banana, o prazer dele era nas cascas de banana. Mandique, com o passar do tempo, uma casca de banana apenas não era suficiente, porque o estímulo cerebral dele era muito rápido, pô. Ele precisava de mais cascas de banana. Aí ele vai aumentando e aumentando e aumentando cada vez mais o volume de cascas de banana, até que ele... Vocês entenderam aí o que isso significa. o cérebro vai entendendo que só aquilo é capaz de oferecer tanto prazer. Nenhuma outra atividade Ele se virou torna a banana de interessante, e a pijama. pessoa fica dependente da substância. E até aqui eu tô falando de drogas, mas vocês já devem ter entendido onde eu quero chegar, né? As apostas provocam um efeito muito parecido. Elas ativam os mesmos circuitos cerebrais, mesmo sem usar substâncias químicas. Nesse caso, o prazer se dá pela possibilidade de ganhar muito dinheiro, em especial Cara, muito tá rapidamente. louco. É que quanto mais rápidas forem essas ondas de dopamina, mais rapidamente elas vão embora. E aí o nosso cérebro fica querendo mais e o jogador acaba entrando em um ciclo sem fim. E isso vale tanto para os cassinos tradicionais É um quanto buraco, para os né, bets cara? virtuais. A possibilidade de jogar um caça-níquel e ganhar moedas, ou de adivinhar o vencedor de uma partida quando ela tá prestes a começar, deixa o apostador muito animado. E aí, das duas, uma. Ou ele ganha e fica ainda mais motivado a jogar de novo, ou ele perde e aí fica frustrado querendo jogar de novo pra pelo menos recuperar o prejuízo. Ou seja, independente de qual seja o resultado, o nosso cérebro fica querendo mais. E é exatamente assim que surge o vício em jogos. Exatamente. Esse vício começou a ser tratado como um transtorno já nos anos 1980, e em 2013 Caraca! passou a ser classificado como um tipo de Você viu ali? Pior que era tudo. No Japão tem muita casa de aposta ali. Tu viu que era tudo japonês ali nos cassinos, cara? Tá maluco, mano. dependência que tem até um nome próprio: ludopatia, reconhecida como uma doença pelo Ludopatia. Ministério da Saúde do Brasil e pela Organização Mundial de Saúde. A ludopatia pode provocar variações de humor, ansiedade e até depressão, além de levar famílias inteiras à ruína financeira. Reportagens relatam Caramba, casos de hein? divórcios motivados porque uma das pessoas do casal está completamente viciada em jogar. Os apostadores compulsivos chegam Meu a vender Deus, o carro. mano. O tigrinho fez o cara divorciar, irmão. O tigrinho. Que isso, pô. Até que. Caraca, até que ponto a pessoa tá disposta a ir, cara? Tá louco. Casa e até se envolver em crimes para poder bancar a jogatina. Ou seja, as bets se tornaram um problema de saúde e até de segurança Tinha um pública. tio meu que E era, aqui você pode ele era pensar, viciado em "Pô, jogo, cara. mas eu É apostei e bizarro. não fiquei viciado." Pois é, pesquisas indicam que a genética está altamente conectada com as chances de alguma pessoa desenvolver algum vício. Existem indivíduos mais e menos propensos a desenvolver vícios em apostas por conta do DNA. E o DNA é algo que ninguém controla. Aqui vale lembrar que as apostas sempre existiram e certamente tu elas vê vão no dia a continuar dia, cara. existindo. Mas a facilidade de jogar hoje em dia, sem precisar sair de casa, fazendo tudo pelo celular, torna meio que urgente a necessidade de uma regulação. É preciso que existam leis bem definidas para os algoritmos Ele era dos muito cassinos guloso, virtuais pô. e também para a publicidade das bets. Exatamente como foi feito com o cigarro. Antigamente era comum ver propagandas de cigarro na TV, o que hoje em Sim. dia é inimaginável. Além de não haver mais comerciais, toda embalagem tem aqueles alertas enormes e assustadores sobre os riscos de Cara, fumar. que pessoa Isso sem poderia ser pé, um caminho mano. interessante a ser seguido pelas casas de apostas. A Mas é muito destinação de dinheiro, recursos pô. arrecadados pelas bets para a saúde pública também é uma boa saída. É o que acontece no Reino Unido, que é visto como um exemplo a ser seguido mundialmente quando o assunto é regulamentação das apostas. Por lá, todas as bets pagam uma alíquota de 15% sobre o próprio lucro. E
Pior que, caraca, seria interessante isso aí, hein? Mas lá no Reino Unido eles têm muitas leis em cima de gasto de dinheiro da população, né? Por exemplo, até EA, por exemplo, os FIFA Coins lá, não no Reino Unido especificamente, né? Mas alguns países ali tem várias leis, cara, para proteger os consumidores. Caixa de CS também tem, então é bem diferente. E a maior parte desse valor vai para o NHS, que é como se fosse o SUS britânico. Ou seja, não se trata de proibir, porque isso não funciona no mundo real, mas de conter os Porque na possíveis Oceania danos também causados tem, pelas né? bets e educar as pessoas sobre os malefícios que as apostas podem causar. Enquanto isso não acontece, é importante que cada pessoa seja responsável e ajude a tomar conta de si próprio, dos amigos e dos familiares. Se alguém que você conhece está Exato. viciado em apostas, vale a pena procurar ajuda médica. E se você sentir vontade de apostar pela primeira vez, pense com calma em tudo que eu trouxe até aqui nesse vídeo. Não, Será que vale a pena estou dar abertura tranquilo, para um potencial estou vício que tranquilo. vai fazer mal à sua saúde física e financeira? O ideal é não entrar Fazer nesse uma mundo de apostinha, apostas. vai fazer Se uma divertir apostinha apenas aí, com jogos mano. gratuitos como Dota 2 ou com vídeos de ciência no YouTube. Mas em últimos casos, se você for uma pessoa muito responsável, maior de idade e quiser apostar só de vez em quando, lembre pelo menos de tomar uma série de cuidados. Ele meteu o Dotinha. Por essa eu não esperava. Aposte somente valores pequenos que não possam comprometer de nenhuma forma o seu orçamento. E tenha em vista que essa jamais deve ser tratada como uma fonte de renda. É apenas uma fonte de diversão, Exato. de perda de renda. E além de separar um valor pequeno, também dedique um tempo curto para essa atividade. Não perca horas do seu dia, nem dias Senão da o sua seu vida cérebro buscando vai formas de ficando. ganhar dinheiro fácil enquanto a vida Apostinha! passa lá fora. Apostinha, hora da Em apostinha. resumo, dedique o seu tempo a formas mais seguras e saudáveis de distração, ao lado das pessoas que realmente se importam com você. Não se deixe levar pelas promessas milagrosas de quem depende do seu prejuízo para poder lucrar. Afinal, como eu trouxe ao longo de todo esse vídeo, a biologia e a matemática mostram que as bets são um mau negócio para Cara, você adorou essa frase, e né? você não vai querer apostar suas fichas contra a ciência. Muito obrigado e até a próxima. Até a próxima.